Dani Papo Reto passando na sua timeline e hoje eu trouxe até pra você, porque a resenha vai ser boa. Fica aqui comigo e vamos falar sobre você tá inconscientemente fugindo de algo que você deseja muito. Ai meu Deus, ontem eu tive uma reunião pra fazer uns ajustes sobre meu posicionamento profissional aqui no digital. E aí eu tava conversando, né, com esse amigo, que virou um querido, assim, que eu conheci em junho ou julho desse ano. E aí a gente conversando, eu falando que faço 1000 coisas, que sou formada em dança, que trabalho com dança fisioterapia, que tem a questão do autoconhecimento da psicanálise. E a gente tentando ali, ele me ouvindo e dando ideias, trocando, pra gente tentar estruturar um pouco por que caminho eu vou, pelo menos inicialmente. E aí foi ótimo, foi assim, incrível. E aí ele falou uma coisa que não é a primeira vez que eu ouvi e que pra mim sempre fez muito sentido e que eu me vejo meio que nesse caminho, assim. Sobre... Ele falou que a gente tem que fazer as pazes com a nossa história. E que eu me sinto em paz, né, com as pazes feitas com a minha história. Mas aí quando a gente pensa na nossa história, existem várias áreas da nossa história que às vezes a gente fez as pazes aqui com um e às vezes não fez as pazes com o outro. E aí a gente vai se entendendo aí nessa tentativa de fazer as pazes. Ah, o que é fazer as pazes, Daniele? É me conformar com o que eu tô, onde eu tô? Não, fazer as pazes é você aceitar de onde você veio e o que você tem aqui construído até hoje, ponto. E assim, é não negar isso, porque uma coisa é você querer um ideal. Às vezes você queria, eu não tive pais incríveis, os meus pais não foram legais, ou não vim numa família legal, ou não acho que eu tenho uma vida bacana por causa de XPTO, enfim. Mas é entender que o real é isso que você tem, por mais que o seu ideal, nesse formato de coisas que já passaram, não existiu, e tá ok. E aí quando ele falou isso, eu, tipo assim... A gente tava falando desse contexto de dança, da profissão e tudo mais. E aí eu desliguei aquela videochamada. E eu comecei a pensar sobre. E pensar a minha relação com a dança. Eu danço desde que me entendo por gente. Só que eu só fui ter uma aula de dança oficial, assim, sabe? Profissional, na faculdade, quando eu entrei pra faculdade de dança. E ali foi a minha primeira aula, tipo assim, você está tendo aula com um professor, com professora que se formou e tudo mais. Eu nunca fiz aula nunca fiz antes, né? Aula de jazz, nunca tinha participado de aulas de jazz, de balé. Essas técnicas mais gourmetizadas no sentido... Não gourmetizadas, mas essas técnicas mais elitizadas no ramo da dança, eu nunca tinha feito. E até hoje, assim, eu nunca entrei numa turma... as minhas formações e as coisas que eu ia absorvendo, eu nunca entrei numa turma regular dessas aulas mais elitizadas, consideradas mais elitizadas. E aí, eu sempre me sentia menos. Na faculdade, porque assim, a minha relação com a dança quando eu era criança, eu sou PhD em El Chan, pra quem não sabe. Na minha época da infância, que o El Chan bombava, eu dançava nas festas, todo mundo falava que eu tinha jeito, não sei o quê. E aí depois, na adolescência, eu entrei pra igreja, comecei a dançar. Eu me olho dançando naquela época e eu era muito desengonçada. Eu me acho muito desengonçada dançando. E não é assim, fora do tempo, não é sem ritmo, não é isso, mas eu me achava estranha dançando. E aí, com 19 anos, eu fui pra faculdade de dança. Beleza. Só que assim... Aí, beleza, fui pra faculdade de dança, aí eu já era vista um pouco mais diferente na igreja, que na época eu tava na igreja e dançava na dança, dançava no grupo de dança. E assim, eu já tava criando um pouco de autoridade em relação a isso, que não se comparava na época da adolescência que eu tinha entrado. E aí, beleza, aí depois fui fazendo formações e outras formações que tinham a ver com a área do corpo e tudo mais. E hoje, quando eu olho... E tendo o retorno das pessoas, eu entendo assim, ok, eu sei alguma coisa. Sendo que esse eu sei alguma coisa, lá no fundinho, ainda tem... Eu identifiquei ontem nessa conversa que ainda tem resquícios de coisas. De eu me perguntar assim, cara, por que eu tô esquivando
tanto desse lugar ainda. E aí foi onde essa coisa de fazer as pazes com a história pegou. Porque pra todo o resto da minha vida tá lindo, minha história tá pazes feitíssimas. Só que nesse lugar, quando eu amo muito todo o meu trajeto, todo o meu processo, mas eu percebi que quando eu olho pro futuro, sabe, é como se eu não desse conta de fazer muito bem feito e fazer muito dinheiro com isso. E ontem eu identifiquei isso. E eu lembro que em fases da minha vida, eu falei assim, cara, não dá, vou sair, vou pra outro lugar. Eu já pensei, cara, se você é artista, você sabe do que eu tô falando. Mano, vou trabalhar de CLT, vou ter uma carteira assinada de uma área que não tem nada a ver com isso. E assim, isso já passou algumas vezes na minha cabeça. E eu lembro de um dia que eu tava decididíssima a falar assim, cara, não dá. Vou sair, muito difícil, muito exaustivo. E nesse dia eu fui assistir um espetáculo de dança com um amigo. E quando eu assisti aquele espetáculo de dança, assim, eu fui puxada de volta. Eu falei, cara, eu não consigo sair desse lugar. E aí aconteceram algumas outras coisas. Quando eu fui me formar em fisioterapia, quando eu fui fazer a graduação de fisioterapia, eu não fiz a graduação de fisioterapia nesse sentido de vou abandonar a dança porque não tem como e tudo mais. Eu fiz a graduação em fisioterapia porque eu me lesionei e eu fiquei com muito medo de ser a pessoa que ia precisar parar de dar aula, enfim, aos 40, porque a dança tem um pouco isso, né? Dependendo da área que tu atue ali. E aí eu fiquei com muito medo, eu fui fazer outra graduação. E na graduação de fisioterapia tava completamente desconexo. Até conhecer um professor e conhecer... dentro do estágio também um outro professor falar, por que você não junta? Eu fiquei assim, eu nunca pensei nisso. Eu já tinha participado de projetos que a gente fazia avaliação com bailarinos. E eu falei assim, tipo assim, mais uma vez, inconscientemente, eu tentando colocar a dança de lado e num paralelo. E aí ontem nessa conversa eu entendi, assim, eu faço 1000 coisas, eu tava querendo fazer algo e deixando a dança ali em paralelo, tentando puxar a dança, mas não deixando a dança como principal, porque por vozes da minha cabeça inconsciente de achar que tem muitas pessoas melhores do que eu e tudo mais, e enfim. Só que isso aqui que sirva pra você. O que você tá envolvido, se você dá o seu melhor, se você se aperfeiçoa, se você gasta tempo fazendo capacitação, você é a única pessoa que faz o que você faz do jeito que você faz. Porque você é você, não tem outro você por aí, sabe? E se tem uma coisa que eu entendi na internet, é que sempre vão ter pessoas que vão se conectar com você. Não interessa seu estilo, seu jeito, onde você nasceu, seu gênero, sua sexualidade. Não interessa. Sempre vão ter pessoas que vão se conectar com você. Então, assim, essa síndrome do impostor que meio que ronda, não sei o que ronda aí em você. Se ronda você num relacionamento, se ronda você na sua profissão. Ela é muito uma coisa da nossa cabeça, que a gente cria na nossa cabeça, porque a gente está se comparando a outras pessoas, com outras histórias, com outras vivências, muitas das vezes se comparando a um recorte daqui, do Instagram. Que não faz sentido, porque tá cada um evoluindo de acordo com a sua própria vida. Então, cara, quem era você há 1 ano atrás? Quem era você há 2 anos? Quem era você há 5 anos? Quem era você há 10 anos? Ontem eu fiquei até de madrugada rolando vídeos meus de dança. E aí eu caí num vídeo que eu fiz as contas, tipo... Aliás, eu caí num vídeo que há 10 anos atrás eu já não me achava tão estranha dançando. Tinha umas coisinhas ali que podia melhorar. E aí eu pensei, eu falei, cara, já dá pra fazer essa conta? Há 20 anos atrás, onde eu tava. Porque há 20 anos atrás, quando eu tava com 14 anos, foi quando... 13 pra 14. Foi quando eu comecei a dançar, de fazer apresentações, né? Na igreja ali, que as pessoas iam me ver, que eu estava indo pra lá pra dançar. Eu lembro que pra eu entrar no grupo de dança da igreja, assim, teve uma seleção lá de quem ia entrar, ia ter um musical, e sabe uma coisa, uma agonia, porque eu tava fazendo parte do coral, mas eu queria muito ir pra dança, e eu não sabia se eu podia pedir, eu não sabia se eu podia entrar. Naquela época, cara, 14 anos. E aí eu lembro que eu
aquele negócio foi dando uma coisa em mim. Eu falei, cara, eu não aguento mais, eu preciso pedir pra alguém se eu posso entrar pra dança. E aí eu fui conversar com o, na época, pastor responsável da juventude que ia fazer o musical. E assim, eu quase implorei, porque eu precisava estar naquele lugar de dançar. E aí eu entrei no grupo de dança naquela época, fiquei dos 14, eu não sei se eu tinha 13 ou 14, é porque 13 eu entrei pra igreja. Acho que 14 eu tenho certeza. E eu fiquei dos meus 14 aos meus 27 anos nesse grupo de dança. Aprendi muito, evolui muito, faz parte da minha história, eu tenho isso pra mim. E aí, ontem, depois dessa conversa, que eu fui começar a olhar pra esse lugar e falei, cara, não, eu vou... Por que não? Eu vou começar a olhar pra esse lugar. Eu tenho bagagem pra caramba, eu tenho um repertório muito grande. E eu tenho um repertório que tem uma galera que tá na dança e não tem uma galera que tá na dança e não sabe. Eu tenho como ser útil nesse lugar. E, cara, você sabe que você vai ser muito desafiado e que você tá indo pra um lugar que é o lugar que você... que a sua história te impulsiona pra ir. O teu corpo, ele confirma. E eu não fiquei tão desesperada igual há 14 anos atrás. Mas meu coração deu um negócio, assim, como eu meio que errou as batidas e deu um nervoso. E eu falei assim, caraca. Meu inconsciente tava se esforçando muito pra eu não olhar pra esse lugar. E ontem, ou anteontem, mas esses últimos dias, eu fico jogando pro universo que eu quero ir mais rápido. Onde eu quero, no que eu tô me movimentando pra fazer. E toda vez que eu sinto que eu tô muito parada em relação a estou fazendo, mas não tô vendo o externo acontecer e se movimentar, eu começo a ter um comichão e aí eu começo a encher a paciência de Deus, universo, não sei, o que tá conspirando, assim, de cara, pra onde eu tenho que olhar, o que eu tenho que fazer, peraí, cara, eu quero ir mais rápido. Só que quando você pede pra ir mais rápido, você não vai mais rápido porque as coisas vão cair no seu colo. Você vai mais rápido porque você vai ter alguma percepção, que você vai ter que ter dessa percepção, você vai ter que tomar alguma decisão. E dessa decisão que você tomar, você vai ter que ter uma ação. E aí, a partir da sua percepção, decisão e ação, tu vai fazer e as coisas no externo vão assim, ó, acontecer. Você mexe nos acontecimentos. É uma loucura. É uma loucura. Quando você entende isso, você é dono e dona da sua velocidade, da intensidade com que as coisas acontecem na sua vida. E aí eu fiquei com... Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Sabe, o coração você sente, não sei, é uma coisa muito engraçada. Parece que o coração tá batendo, tá errando as batidas e tá batendo mais forte. E te dá uma agonia no sentido de... Caramba, será que eu dou conta? E eu falei, tá aqui. Tá aqui. E é isso, minhas senhoras, meus senhores, minhas senhoritas e meus senhoritos. O pipoco vai acontecer. Eu vou continuar falando de autoconhecimento, porque a dança me ajudou a lidar com muitas coisas. A dança faz parte da minha vida. Mas autoconhecimento transformou a minha vida e me libertou. Em algum momento lá na frente, isso vai se conectar. Mas vocês vão ver um Insta mais dançante aqui. E eu tenho batido na tecla de assim, cara, o ano não acabou. O que ainda dá pra fazer em 2025? O que ainda cabe em 2025? O que ainda cabe em 2025? Cara, eu tive uma percepção absurda. Que me gerou uma decisão, que vai me gerar uma ação. E 2026 ainda não começou. Então, o que eu movimento agora não é mais pensando em 2025. Pega isso pra você. A gente tá entrando na última semana do ano. O que você movimenta agora vai influenciar no início do seu ano, no seu próximo ano. Como você quer entrar em 2026? Como você quer chegar em 2026? Não é dia 1º. Não é dia 1º que você tem que pensar nisso. É agora, na última semana. O que você tem que deixar em 2025? Quais são os ciclos que tem que se encerrar? O que não cabe mais na sua vida que você está insistindo? Que movimentação você tem que fazer pro externo acontecer? Porque se você deixa de tomar uma decisão que você sabe que você precisa tomar, o externo vai, você vai ficar esperando o externo decidir por você, quando vier, você não vai, tipo assim, você pode evitar determinadas coisas. Quando o externo te pressionar pra você tomar uma decisão que já era pra você ter tido, aí o negócio vem apertado. E aí vocês nomeiam de problema.
Então, assim, o que é que você já viu, mas que você tá fingindo que não viu? Que não cabe no seu 2026. Vamos pra vida, porque a vida, ela é incrível e ela tá esperando uma movimentação de você. E eu espero que esses últimos dias do ano te surpreenda e seja extraordinário. Talvez tenha algum café ainda. Com certeza, antes que vire 2026. Vamos que vamos. Tchim, tchim.